tudo bem? Nesta nona aula nós iremos tratar do conceito recursividade. Então, da forma mais simples que é possível definir esse conceito, uma função ela é dita recursiva quando ela chama a si mesma, de forma direta ou de forma indireta. Cada nova chamada da função é passado a um parâmetro diferente do parâmetro anterior. Então, cada vez que a função ela faz uma chamada a si mesma, uma nova chamada, é passado um parâmetro diferente do parâmetro anterior, e esse tipo de conceito, recursividade, permite que nós consigamos construir soluções mais simplificadas, soluções mais elegantes para determinados tipos de problema. Um primeiro exemplo, praticamente bastante utilizado em diversas aulas de outros professores, de alguns materiais também, é o exemplo da função fatorial. Então, o fatorial de um número é esse número multiplicado pelo fatorial do número menos 1. Né? Então, nós temos que o fatorial de um número x é igual a x vezes multiplicado pelo fatorial de x menos 1. Então, essa é a definição do fatorial. E utilizando o conceito de recursividade, é possível implementar essa função desta forma. Então, a gente tem uma função, ela retorna um tipo inteiro, o nome da função, que é fatorial, recebendo como argumento, como parâmetro, um número x. Então, o primeiro passo é verificar se x é menor ou igual a 1. Se sim, o retorno da função é igual a 1. Se não, então o retorno da função vai ser o próprio número x, argumento de entrada, multiplicado pela nova chamada de fatorial, passando como argumento x menos 1. Então essa função, como está definida neste exemplo, é uma função recursiva. Então vale a pena destacar que a cada nova chamada da função, a chamada anterior é colocada em espera até que se chegue uma base, né, um momento de parada. E nesse caso a função corrente, a chamada corrente, ela fica em espera até que as chamadas subsequentes finalizem e retornem para a chamada anterior. Então a gente vai ver uma ilustração que é possível verificar de forma visual como é que isso ocorre. Então, quando essa chamada fatorial de x menos 1 retornar, é que vai ocorrer a multiplicação de x pelo resultado da chamada, e o resultado dessa multiplicação vai ser retornado como resultado da função fatorial. Então, matematicamente, a gente tem que o fatorial do número é igual ao número multiplicado pelo fatorial do número menos 1. E isso ele ocorre até chegar a um momento de parada, certo? Que é justamente quando esse x menos 1 for igual a 1. E aí o retorno desse fatorial é o próprio 1. Então, de forma óbvia, né, existe uma circularidade. Se a gente não pensar numa condição de parada, a função vai ficar sempre se chamando. Então é necessário pensar num argumento, num parâmetro, no valor do parâmetro, em que vai ser possível encerrar as chamadas recursivas. Normalmente é utilizado um if, né, uma estrutura condicional, para verificar o valor do parâmetro, e caso esse valor seja o valor que é justamente o valor da base da recursão, não é feita uma nova chamada recursiva, e a cada nova chamada é passado um valor menor como argumento, certo? Então, perceba que de um valor x é feita uma nova chamada passando x menos 1, depois uma nova chamada passando x menos 2, e assim sucessivamente, até chegar à base da recursão, que é quando o valor do argumento é menor ou igual a 1, certo? Então, obviamente, como eu havia mencionado, é necessário ter uma estrutura de condição para verificar a entrada,
e ver se é possível fazer uma nova chamada com a informação que foi passada com o parâmetro. Então é necessário ter uma chamada, uma estrutura de condição para verificar isso, e esse tipo de verificação é justamente o da base da recursão. Existe um momento em que essas chamadas vai chegar uma chamada fim, essa chamada vai começar a retornar para a chamada anterior, que vai retornar para a chamada anterior, até chegar à primeira chamada, certo? Então, graficamente, a gente pode verificar bem com esse exemplo. Então, numa primeira chamada da função fatorial, nós temos o fatorial de 5. Então, essa função ela vai ser chamada utilizando o parâmetro 5. Nesse momento, essa função vai verificar que 5 é maior do que 1, certo? Então, vai chamar agora o fatorial, vai retornar, né, o 5 vezes o fatorial do 4. 4 ainda é maior do que 1, então vai ser feita, essa função ela vai retornar 4 vezes o fatorial de 3. 3 ainda é maior do que 1, então essa função vai retornar 3 vezes o fatorial de 2. 2 é maior do que 1, então essa chamada retorna 2 vezes o fatorial de 1, que nesse caso o 1 é o caso base. Então essa chamada vai retornar o número 1, que nesse caso esse retorno do número 1 vai ser multiplicado pelo número 2. Então essa chamada retorna o 2, o valor 2. Essa chamada vai retornar 3 vezes 2. Então essa função vai retornar o 6. Essa chamada vai retornar o 4 vezes 6, então vai ter um retorno de 24. E por fim, a primeira chamada vai retomar sua execução e retornar o 5 vezes 24, que tem o retorno 120. Então percebam que essa função recursiva ela vai ficar chamando a si mesma até chegar numa condição, num valor de entrada em que ela para essas chamadas circulares e começa a retornar os valores, e esses valores de retorno vão sendo utilizados no cálculo, né, das chamadas anteriores. Então, com essa ilustração é possível verificar de forma bem simples como é que é feito essas chamadas até o momento que chega a um caso base, e o retorno de cada função é utilizado pela chamada anterior, certo? Um segundo exemplo que a gente consegue utilizar o conceito de funções recursivas é para calcular o somatório de todos os elementos entre 1 e um número n. Então, a gente quer definir esse problema, então a gente pode ter que o somatório de todos os números entre 1 e n vai ser igual ao número n mais o somatório de todos os elementos entre 1 e n-1, que vai ser igual ao n mais n-1 mais o somatório de todos os elementos entre 1 e n-2, que também é igual a n mais n-1 mais n-2 mais o somatório de todos os elementos entre 1 e n-3. Então perceba que esse somatório ele vai sendo destrinchado até ter o valor igual a 1, certo? Então essa função ela pode ser feita dessa forma aqui. Então no primeiro momento eu coloquei a versão dessa função iterativa utilizando um laço. Então perceba que o resultado foram declaradas duas variáveis, uma variável i que vai ser utilizada como contador no for, e uma variável resultado que vai ser o retorno da função, recebendo como parâmetro uma variável a. Então no nosso for nós teríamos que o i começa em 1 até i menor ou igual a a, com i mais mais. Então o resultado vai sempre sendo incrementado do valor de i, né? I igual a 1, resultado recebe o valor 1, depois igual a 2 vai para 3 e assim sucessivamente, e ao final retorna o valor do somatório. Já pensando nessa função de forma recursiva, nós temos simplesmente a função como neste exemplo. Então temos o protótipo da função, o tipo de retorno, nome
e o parâmetro, que continua sendo o valor A. E nesse caso nós temos a verificação utilizando a estrutura de condição e o else, né? Então, se A for igual a 1, o retorno já é 1. Se não, o retorno vai ser o valor de A mais o somatório de A menos 1. A chamada recursiva passando o A menos 1. E essa função, essa chamada recursiva, vai verificar novamente se A menos 1 é igual a 1. Se não, vai fazer uma chamada recursiva novamente, passando o A menos 2 mais o A menos 1. Então perceba que ao final nós vamos ter aquele somatório do exemplo, né, desse slide, que é justamente destrinchando o primeiro somatório em uma sequência de somas até que esse somatório tenha o valor 1, certo? Então podemos fazer essa função recursiva. Então este slide ilustra a questão do fluxo das chamadas. Então perceba que numa primeira chamada dessa função sum, né, para o somatório, recebendo o número 2, vai ser feita uma nova chamada passando o número 1. Então a função sum, essa primeira chamada, ela é interrompida. Então pode-se ver através desse fluxo que vai ser iniciada uma nova chamada com o sum recebendo o valor 1. Nesse caso, como já é o valor do caso base, vai ser retornado o valor 1. Então esse valor vai voltar para a primeira chamada, que vai continuar o seu fluxo normal. E nesse caso a gente consegue ver uma primeira chamada utilizando o valor 3. Então, na nossa função main, a gente pode fazer a chamada da função do somatório, passando 3, que vai fazer uma chamada que vai iniciar, né, a função sum. Essa função vai fazer uma nova chamada passando o valor 2. Então essa função sum vai ser interrompida nesse ponto. Vai ser iniciada uma nova chamada, utilizando 2 como dado de entrada. Essa chamada vai fazer uma nova chamada passando o valor 1, que vai iniciar uma última chamada da função, que é justamente o caso base da recursão. Então, como o dado de entrada é igual a 1, essa função vai retornar o 1. Esse 1 vai ser somado ao valor 2, então vai retornar o 3. E esse valor 3 vai ser somado ao valor 3. Então aqui o retorno dessa primeira chamada vai ser justamente o 6 e pode-se retomar o fluxo da função main. Então a gente tem basicamente esse exemplo aqui que ilustra bem isso. Então, primeira chamada, faz uma nova chamada até a última chamada. Então o primeiro retorno é igual a 1, o segundo retorno é igual a 3 e o terceiro e último retorno é igual a 6, que é justamente o somatório dos elementos entre 1 e 3. 1 mais 2 mais 3, resultado 6, certo, pessoal? Então, com isso a gente consegue já entender um pouco mais sobre o conceito de recursividade, que é o conceito de uma função fazer uma chamada a si mesma, enquanto o dado, né, o parâmetro de entrada, obedecer o caso base. Então, se o dado de entrada for igual ao caso base, então as chamadas recursivas vão ser encerradas e cada chamada vai começar a retornar o valor correto, tendo como parte do resultado o valor da chamada subsequente. Então, agora como atividade, vocês vão pesquisar como computar esse número de Fibonacci, certo? E a partir da fórmula do cálculo desse número, você aí vai implementar uma função recursiva para implementar o cálculo desse número. Existem muitos outros algoritmos que podem ser implementados de forma recursiva. Um desses algoritmos, por exemplo, pode ser o Selection Sort que a gente viu na aula anterior. Então, como um segundo exercício para você praticar e tentar exercitar esse conceito de recursividade, você vai tentar implementar o algoritmo Selection Sort de forma recursiva. Então, prestar bastante atenção
em relação à condição de parada, certo? A cada nova chamada, pensando aí no nosso selection sort, a cada nova chamada do algoritmo, né, desse algoritmo de ordenação, você deve diminuir o tamanho do vetor, certo? Então, numa primeira chamada, o vetor está completo, com as n posições. Na próxima chamada, ele vai ter que ter n-1 posições. Na terceira chamada, vai ter que ter n-2 posições, até chegar à última chamada, onde o vetor vai ter simplesmente um elemento. Então, com apenas um elemento, o vetor já está ordenado. Então, o caso base vai ser quando n for igual a 1, certo? Então, fica aí essa dica. Pense um pouquinho em como você pode implementar esse algoritmo de forma recursiva, bem como faça pesquisas também para verificar alguns exemplos. E o importante é o entendimento de como utilizar o conceito de recursividade para resolver determinados problemas. Então, é isso, como esse tópico dessa aula envolve o conceito de recursividade, que é uma extensão da aula de funções. Espero que tenha ficado claro o conceito e os exemplos. Agora você consegue estudar um pouco mais sobre isso, praticar, exercitar, e qualquer dúvida coloque aí nos comentários, entre em contato, converse com seus colegas e bons estudos, certo? Um abraço.